Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o tema A Família Celestial e o Amor. A Bíblia nos ensina que somos membros da família celestial. Quando se trata de família, o que há de mais necessário entre os membros? Amor. É por isso que o espírito-chave do cristianismo é o amor também. Hoje, estudando a Palavra de Deus, com o tema A Família Celestial e o Amor, vamos pensar em que tipo de amor recebemos de Deus e como podemos praticar o amor para com nossos irmãos e irmãs, a fim de espalhar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Quando a questão é a nossa alma, podemos compreender que, originalmente, éramos anjos celestes. No céu, nós vivíamos felizes com Deus Pai e Deus Mãe, e com nossos irmãos e irmãs amorosos. No entanto, fomos tentados pela estrela da manhã, filho da alva, e cometemos pecados contra Deus e fomos lançados a esta terra. Se Deus tivesse nos tratado instantaneamente com o rigoroso padrão das leis celestes, poderíamos estar aqui hoje? Não. Nosso Pai e nossa Mãe celestiais suportaram a dor e nos perdoaram com grande amor e generosidade. Sem o amor e a misericórdia dos nossos pais celestiais por nós, não nos reuniríamos como estamos fazendo hoje. Então, através dos 66 livros da Bíblia, Deus nos ensinou que devemos amar uns aos outros como Deus nos amou. Assim como devemos guardar o sábado e a Páscoa. Devemos amar uns aos outros, que é outro mandamento de Deus, a nova aliança. A base da nova aliança é o amor. Quando nós guardamos a Páscoa da nova aliança, o que comemos na Páscoa? Comemos o pão da Páscoa. O que nós bebemos na Páscoa? Nós bebemos vinho. Em outras palavras, o pão e o vinho são a carne e o sangue de nossos pais celestiais. Para que pudéssemos retornar ao caminho da vida eterna, o Pai rasgou a sua carne. Ao comer e beber o pão e o vinho, devemos compreender que o Pai e a Mãe estão se sacrificando muito. Este não é um simples pão e vinho. Quando comemos o pão e bebemos o vinho, entendendo que esse é o amor santo e grandioso que Deus concede para perdoar a nós, pecadores, podemos dizer que entendemos o verdadeiro significado da nova aliança. É por isso que os filhos da nova aliança aprendem como Deus nos amou. Então, devemos estar unidos no amor e nos tornar um em amor. Somos uma família celestial. Por isso, devemos transmitir o amor de Deus como o recebemos. Vamos dar uma olhada no Evangelho de João, capítulo 13, e vejamos a parte mais importante da nova aliança. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Amar um ao outro não significa que uma pessoa sempre dá amor e a outra só recebe. E sim, devem ser atenciosos
um com o outro, devem servir e perdoar um ao outro. Um novo mandamento, isto é, uma nova aliança que eu lhes dou. Amem uns aos outros. Quanto devemos amar uns aos outros? Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O quanto nossos pais celestiais nos amam, a ponto de entregar a sua vida por nós. Assim, Deus nos salvou. Assim como eu vos amei, que também, o quê? Vos ameis uns aos outros. Deus não disse apenas, amem uns aos outros, mas vocês devem amar uns aos outros. Esta não é uma opção, mas é o que devemos fazer 100%. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Isso é o que Deus quer que façamos. E o que somente os membros da família celestial da Nova Aliança podem fazer. Somente aqueles que compreendem a verdade da Nova Aliança e que compreendem o santo sacrifício e amor do Pai e da Mãe podem participar deste ensinamento. Portanto, não é fácil para as pessoas comuns fazerem isso. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Quanto ao novo mandamento, não importa se o guardamos ou não? Todos sabemos que se não guardarmos a Páscoa, não poderemos ir ao céu. E se não guardarmos o sábado, não poderemos receber a bênção de entrar no reino celestial. No entanto, as pessoas se sentem muito leves com esta passagem sobre o amor, como se eles pudessem entrar no céu sem precisar guardar esse mandamento. É porque eles não entendem a nova aliança ainda. Vejamos a razão para isso na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos, o quê? Uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. Entre as coisas do mundo, algumas vêm da escuridão e outras da luz. Já que o amor vem de Deus, nós, os filhos da luz, devemos amar como um mandamento. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de quem? Nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é quem? Deus é amor. Para salvar a nós, pecadores celestiais, que estávamos destinados a morrer, Deus veio à Terra. Se vocês observarem os pecadores, eles se parecem adoráveis ou odiosos? Eles são odiosos, vocês não conseguem amá-los. Contudo, o amor do pai e da mãe é maior que o ódio. Foi por isso que eles vieram até a terra, para que todos os pecados dos pecadores do céu fossem redimidos. Outra pessoa teve que se tornar um resgate para eles. Para isso, o Pai se voluntariou ao papel de suportar a grande aflição da crucificação. Deixando a glória do céu para trás, Deus veio a esta terra e perdoou todos os pecadores detestáveis com amor, ao invés de ter ódio deles. Ele foi sacrificado na cruz pelos pecadores. Nós, filhos de Sião, devemos entender corretamente o amor santo e nobre de Deus, seguindo o sacrifício do pai e da mãe. Nós também devemos dar amor aos nossos irmãos e irmãs. Assim, está escrito no versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, embora esteja em Sião. Tal pessoa não conhece a natureza de Deus, nem o mandamento da nova aliança. Aquele que não ama
não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos ver o versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. É isso que a família celestial deve fazer. Enquanto vivemos na Terra, podemos ter discordâncias de pensamentos, opiniões e conflitos, e muitas coisas acontecerão. Mas, se sempre pensarmos no grande amor de Deus, se olharmos para os membros da nossa família celestial com esse respeito, então todos nós poderemos seguir o caminho que Deus andou. O amor é atencioso com os outros. Esse é o espírito do amor. Pessoal, vocês conhecem bem a velha história sobre os bons irmãos. Os dois irmãos trabalharam duro na fazenda, que eles herdaram de seus pais, e colheram no outono. Então eles decidiram dividir a colheita pela metade. O irmão mais velho já era casado e tinha sua própria família, e o irmão mais novo era solteiro. Eles trabalharam duro na agricultura e dividiram a colheita ao meio, e armazenaram a colheita nos respectivos celeiros. O irmão mais novo chegou em casa à noite e pensou: eu ainda estou solteiro, mas meu irmão tem esposa e filhos. Então ele necessita de mais, mas foi dividido em quantidade igual. Embora tenhamos combinado que, após a colheita, dividiríamos ao meio, isso não parece justo. Provavelmente, ele precisará de mais em muitos aspectos. Eu tenho que colocar esta saca de arroz no celeiro dele. Então, ele carregou uma saca de arroz nas costas e colocou no armazém de seu irmão. O irmão mais velho também estava mergulhado em pensamentos. Embora tenhamos decidido dividir a colheita ao meio, depois de cultivar tão duro, agora estou vivendo bem com minha família. Mas meu irmão irá se casar e construir uma família mais cedo ou mais tarde. Então ele precisa de mais. Eu sinto muito por ele ficar só com a metade. Então, o irmão mais velho colocou uma saca de arroz secretamente no armazém de seu irmão mais novo à noite. Quando eles acordaram de manhã, notaram algo estranho. Na noite anterior, com certeza, eles deram uma saca de arroz, mas estranhamente, tinham tanto arroz quanto antes. Eles chegaram à conclusão de que havia acontecido algo estranho. Na noite seguinte, o irmão mais novo pensou: eu esqueci de levar para o celeiro dele ontem? E ele carregou uma saca de arroz nas costas e, novamente, foi para a casa de seu irmão mais velho. Depois de fazerem isso algumas vezes, os dois irmãos acharam aquilo muito estranho. Não importava quantas vezes eles levassem a mesma quantidade de arroz do próprio celeiro, a quantidade de arroz permanecia sempre a mesma. Então, uma certa noite, os dois irmãos se encontraram no caminho, carregando uma saca de arroz nas costas. Foi então que eles perceberam por que o arroz deles não havia diminuído. Pessoal, este é o amor fraternal com o qual Deus está satisfeito. Se os dois irmãos tivessem pensado apenas em suas próprias situações, qual seria o resultado? E se o irmão mais novo tivesse pensado: meu irmão mais velho já está casado, mas eu devo construir a minha família e também me casar. Na verdade, eu preciso de uma quantidade maior do que ele, mas ele foi indiferente. Se alguém pensa em sua própria situação,
ele vai reclamar dessa maneira. E o irmão mais velho? Eu tenho muitos familiares, mas ele está sozinho. Como ele pode ser egoísta e pegar a metade? Qualquer um pode pensar assim, se ele se concentrar apenas em sua própria situação. Mas, como eles eram atenciosos um com o outro, o resultado foi diferente. Pessoal, o amor é ter consideração pela situação do outro. O amor é pensar, quão difícil é para ele? Se uma esposa pensa primeiro na situação de seu marido, e um marido considera a situação de sua esposa primeiro, e se as crianças pensam primeiro na situação de seus pais, e os pais pensam na situação de seus filhos, então a família alcança um lar feliz. É o mesmo com nossa família celestial. O reino celestial está transbordando de amor e alegria. Embora o tempo dure para sempre no céu, ninguém ficará doente ou cansado daquele mundo. Mas, se todos pensarem em suas próprias situações, aquele lugar não poderá mais ser o reino dos céus. Deixe-me contar uma história antiga sobre uma pessoa que morreu e implorou a Deus que o deixasse olhar em volta do reino dos céus. Depois de passear pelo céu, ele também olhou ao redor do inferno. Para ele, não parecia haver grandes diferenças entre o céu e o inferno, porque, tanto no céu como no inferno, arroz e carne eram servidos nas refeições. No entanto, havia uma regra. Eles deviam usar pauzinhos muito longos durante as refeições. Enquanto as pessoas no céu pareciam bem e saudáveis, as que estavam no inferno pareciam estar com muita fome e estavam prestes a cair e morrer. Vocês sabem o porquê? Os pauzinhos eram tão longos que eles não podiam colocar comida em sua própria boca. Enquanto isso, as pessoas no céu colocavam comida na boca um do outro. Eles perguntavam às pessoas do outro lado da mesa sobre o que elas gostariam de comer e colocavam em sua boca. Mas as pessoas no inferno tentavam encher seu estômago primeiro. Por isso, eles não conseguiam comer com aqueles longos pauzinhos. Então, ele percebeu a diferença entre o céu e o inferno. O céu é um lugar onde as pessoas são atenciosas umas com as outras. E o inferno é um lugar onde as pessoas tentam satisfazer seu desejo egoísta. Ouvindo essa velha história, não podemos deixar de pensar na situação de Deus. Se Deus pensasse em sua própria situação, seria certo jogar no inferno todos os filhos que pecaram. Ele tinha que puni-los de acordo com o salário de seus pecados. Mas ele não fez isso. O pai e a mãe levaram os nossos pecados e abriram o caminho da vida para nós. Porque eles pensaram na dor e no sofrimento que teríamos de passar no inferno. E eles mesmos vieram à terra, deixando a glória e o trono do céu para trás. Compreender este grande espírito escondido em Deus é aprender a nova aliança. Se você guardar a Páscoa apenas comendo um pedaço de pão e bebendo um pouco de vinho, isso não basta para dizer, eu guardei a nova aliança. Quando você aprende a ter o espírito de amor, você pode ser considerado membro da família celestial, que verdadeiramente aprendeu a nova aliança e participa do novo mandamento. Foi por isso que Deus disse na primeira epístola de João, Deus é amor. Já que Deus nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Deus enviou o seu único filho para a terra, para salvar a nós, que estávamos destinados a morrer. E nos salvou através do seu sacrifício. Então, ainda é difícil para nós compartilharmos a graça que recebemos de Deus com nossos familiares celestiais? A pessoa capaz de usar palavras calorosas pode salvar pessoas. A pessoa que pode ser atenciosa com os outros, pensando, que situação os fez fazer isso? Pode entender os outros e pode conduzi-los corretamente à vontade de Deus. Deus nos deu
esse ensinamento. Vejamos a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece no quê? Permanece na morte. Como você se sente quando odeia os outros? Odiar alguém te faz sentir dor também, certo? No entanto, dar amor aos outros sempre te faz feliz. Não importa quantas vezes você expresse seu amor a eles. Por isso, o versículo 14 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na, o quê? Na morte. Versículo 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aqui, a Bíblia nos diz para não amar nem de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Até mesmo dizer que odeia os irmãos e irmãs é como cometer o pecado de assassinato. Então, a Bíblia nos ensina que devemos nos renovar e viver um novo eu, não é? É fácil ou difícil fazer isso? É difícil. No entanto, todo esse processo é o caminho para entrarmos no céu. O amor é uma virtude que devemos ter como os sacerdotes reais do céu. Nós temos que ter amor. Se pensarmos em nós mesmos, diante dos outros, nunca poderemos amá-los. Somente quando consideramos os outros primeiro e nos colocamos no lugar deles, podemos amá-los. As pessoas no céu são atenciosas e alimentam uns aos outros, pegando a comida com pauzinhos longos, certo? As pessoas no inferno, no entanto, tentam se alimentar sozinhas, pensando em si mesmas. Para qual lugar você quer ir? Para o céu, onde as pessoas tentam alimentar os outros primeiro, ou ao inferno, onde as pessoas tentam se alimentar primeiro? A qual mundo você pertence? Tenho certeza que todos vocês querem ir para o céu, mas vocês precisam colocar o amor em ação primeiro. Como os membros da família celestial, todos nós devemos praticar o amor. Deus não teria usado a palavra dever se não tivéssemos que praticar o amor. O amor é uma obrigação e um processo pelo qual todos nós devemos passar. A maioria das pessoas do mundo só pensa em sua própria situação e às vezes resmungam, reclamam e até mesmo ficam com ciúmes dos outros. No entanto, nossos irmãos e irmãs de Sião pensam nos outros primeiro. Quanta inconveniência isto causaria a eles? Quanto problema isto trará a esta ou aquela pessoa? Suponhamos que um lixo esteja no chão da igreja. Quem o ver primeiro precisa pegá-lo. Mas todo mundo apenas passa, pensando, alguém vai fazer isso, e ninguém pega. Eu não sou o tipo de pessoa que faz coisas assim. Alguém responsável pela limpeza fará isso.
Como pensamos apenas em nós mesmos, nos tornamos relutantes em fazer tais coisas. Se um novo irmão vir lixo em Sião e pensar que a nossa igreja não é limpa, isso não vai glorificar o pai e a mãe. Já que eu vi primeiro o lixo no templo, que é sagrado, e é onde o pai e a mãe moram, eu devo pegá-lo. Se pensarmos nos outros primeiro, nós podemos fazer isso com certeza. Irmãos e irmãs, nós devemos amar uns aos outros em Sião. Simplificando, o primeiro passo para praticar o amor é pensar nos outros primeiro. Nós somos os membros da família celestial. A razão pela qual viemos a esta terra não é porque somos inteligentes ou para fazermos algo grande por conta própria. A única razão pela qual viemos é porque pecamos no céu. Por isso, na Epístola aos Romanos, capítulo 12, diz: E não vos conformeis com o quê? Com este século. De quem devemos aprender? Nós devemos aprender somente de Deus. Nós sempre devemos pensar o que Deus fez por nós, como Deus cuida de seus filhos em Sião. Pensando nisso, precisamos fazer Sião ser um lugar onde amor e alegria transbordam. E sons de alegria e cantos nunca cessam, certo? Devemos estar cheios de alegria e felicidade. Mas Satanás está sempre tentando tirar isso de nós. Se falharmos em superar a tentação de Satanás através dos ensinamentos da Bíblia, sempre surgirão problemas e a dor nunca irá parar. Então, vamos todos nascer de novo para estarmos cheios de amor, parecendo-nos com o pai e a mãe, como membros da família celestial. Vejamos a Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Se antes pensávamos apenas em nós mesmos e vivíamos para a nossa satisfação pessoal, como devemos viver a partir de agora? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Isso significa que cada um de nós deve se tornar uma nova pessoa. Se vivíamos uma vida egocêntrica, de acordo com os caminhos deste mundo, não conhecendo a verdade, devemos todos considerar um ao outro a partir de agora. Irmãos e irmãs, deixe-me contar uma história que aconteceu em uma batalha da colina do Cavalo Branco durante a Guerra da Coreia. Houve uma batalha feroz entre o norte e o sul da Coreia, antes que terminasse em um armistício. A Coreia do Sul ocupava a colina durante o dia e a Coreia do Norte a ocupava à noite. Então esta situação se inverteu e isso se repetiu, até que os soldados sul-coreanos ocuparam a colina. Eles mal conseguiram defender a colina por vários dias. Anteriormente, o ocupante da colina mudava todos os dias. Era ocupada pela Coreia do Sul durante o dia e pela Coreia do Norte durante a noite. Naquele momento, no entanto, as tropas sul-coreanas continuaram a ocupar a colina por vários dias. Eles não dormiam o suficiente, não havia comida suficiente, nem havia água suficiente. Todos estavam com muita sede. O comandante do pelotão também estava com tanta sede que até tentou encontrar alguém que tivesse um pouco de água em seu cantil. No entanto, o cantil de cada soldado estava vazio, exceto de um soldado, cujo cantil continha água pela metade. Ele entregou o cantil ao comandante do pelotão, dizendo: "Comandante, por favor, beba um pouco de água para saciar a sua sede, mesmo que um pouco." O quão alegre o comandante do pelotão deve ter se sentido naquele momento. Quando ele levantou o cantil para beber a água, ele viu todos os outros membros do pelotão olhando com inveja para ele. Os olhos deles mostravam o quão desesperadamente eles queriam beber água. No momento em que ele viu os olhos deles,
ele não pôde beber. Então, ele fingiu que estava engolindo a água. Ele entregou o cantil ao soldado ao lado dele, dizendo: eu acabei de beber. Tome um pouco de água. O soldado percebeu que a quantidade de água no cantil não havia diminuído. O próximo soldado também entendeu a situação. Entendendo o coração do comandante do pelotão, ele também fingiu beber água. Glu, glu. Então, ele entregou o cantil para outro membro do pelotão ao lado dele. O cantil não tinha água suficiente nem para alguns soldados, mas a quantidade de água não diminuiu, mesmo depois de todos os membros do pelotão beberem. O que isso significa? Finalmente, eles foram capazes de defender a colina e conseguiram um pouco mais de território para o sul. Se o comandante do pelotão tivesse apenas pensado em si mesmo e bebido a água para saciar sua própria sede, isso teria minado a moral de todos os soldados. E a colina teria sido ocupada pelo norte no dia seguinte. Mesmo neste mundo, o amor mútuo e cuidado gera um poder tão grande. Nosso Deus é o próprio amor. Se não seguirmos completamente o caminho da nova aliança, nós não poderemos ir para o céu, nem nos tornarmos em sacerdócio real no céu, nem poderemos viver com alegria e felicidade para sempre. Por isso, Deus nos ensina a praticar o amor por meio da nova aliança. Deus ensinou os israelitas a seguir seus mandamentos no deserto, antes de entrarem na terra de Canaã. Antes de entrarmos no reino dos céus, nós também devemos aprender a ter a mentalidade certa nesta terra. Nós temos que nascer de novo, como o povo celestial que Deus quer que sejamos, e nos tornar novos, livrar-nos dos temperamentos errados que nós tínhamos antes de conhecermos Deus, certo? Deus tornou impossível para nós viver o Evangelho, a nova aliança, sem ter amor em nosso coração. A obra do Evangelho da nova aliança só pode se cumprir quando amarmos os outros e os colocarmos em primeiro lugar. O amor torna mais fácil seguir os mandamentos de Deus. O ambiente se torna favorável para que obedeçamos tudo o que o pai e a mãe nos ordenaram. O pai e a mãe têm o DNA do amor. Então, e nós, já que somos os filhos de Deus, nós naturalmente herdamos o DNA de amor de Deus. Na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de quem? De Deus, como filhos amados. A Bíblia nos orienta a entender como Deus nos amou e a ser imitadores de Deus, já que recebemos o amor de Deus como seus filhos. Versículo 2: e andai em quê? Andai em amor, como também Cristo nos amou. A Bíblia nos orienta a viver sempre uma vida de amor. Nós devemos verdadeiramente pensar nos outros primeiro e nos colocar no lugar deles. Se não pensarmos em nossas próprias situações primeiro e nos colocarmos no lugar do pai e da mãe e no lugar de nossos irmãos e irmãs, será muito mais fácil para nós pregarmos o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Isso não é difícil. Na verdade, é algo muito fácil de se fazer. Irmãos e irmãs, se vocês ainda pensam em si mesmos primeiro, precisam cultivar suas mentes ainda mais. Pode-se dizer que aqueles que colocam os outros em primeiro lugar já alcançaram o caminho da nova aliança que agrada a Deus. Vejamos mais um versículo. Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, o quê? Servos uns dos outros, pelo amor. Pessoal, é fácil servir os outros? Ficamos alegres quando fazemos o que nos agrada. Ficamos felizes e animados quando fazemos o que queremos. Mas para servir, um servo deve fazer o que seu mestre quer. Ele não pode fazer o que ele quer. Portanto, não significa que temos que considerar uns aos outros?
Nós temos que considerar os outros primeiro e pensar: quão desconfortável será se eu fizer isso? Tomar um gole de água na batalha da colina poderia deixar qualquer um feliz. No entanto, o líder do pelotão pensou: e aqueles que não podem beber água? E passou o cantil para outra pessoa. Então essa pessoa também ficou ciente da situação, fez o som de engolir e passou para outra pessoa. Mas foi mais refrescante do que beber água. Eles ficaram tão felizes. Embora estivessem morrendo de sede, eles passaram a sentir mais felicidade do que sede. Por que isso? Isso porque eles praticaram o amor um para com o outro. Como eles praticaram o amor, aquele lugar se tornou num lugar de amor. Tornou-se como o céu. Também, na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Não significa que devemos nos colocar no lugar dos outros primeiro? Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Assim como o Pai é amor e a Mãe é amor, devemos ser amorosos, gentis, atenciosos e perdoar uns aos outros, para que possamos entregar essas virtudes para as pessoas do mundo que vivem só para si. Espero que o poder do Espírito Santo que emana em Sião saia e se espalhe por toda Samaria e até aos confins da terra, e realize o grande papel de liderar muitas pessoas que pertencem à escuridão de volta à verdade, para os braços do Pai e da Mãe. Todos nós temos que nos transformar assim. Devemos nos esforçar mais para permanecermos no mundo de amor que o Pai e a Mãe estão criando. Espero que todos os membros da nossa família celestial possam entrar neste mundo de amor. Com isso, eu gostaria de terminar o sermão de hoje. Muito obrigado.